Olá meus queridos inscritos e não inscritos, sejam bem-vindos ao Marcas e História. Tecnologia, inovação, desempenho, carros movidos a bateria, os grandes heróis do século XXI. Será mesmo? Turma, depois de muita pesquisa, eu acabei descobrindo que os carros elétricos não são nada de novidade como andam falando. Então eu preparei um vídeo muito legal falando dos primeiros carros elétricos feitos. Desde o século XIX eu darei minha opinião sobre o porquê só agora a indústria do automobilismo e o governo decidiram trazer estes veículos em peso nos últimos anos. Desde o início o automóvel chamou a atenção de pessoas de todo o mundo. Eram máquinas que prometiam tornar os cavalos obsoletos e transformar o mundo. Mas esta tarefa não seria fácil e os criadores tiveram que passar por enormes obstáculos e convencer o público que os automóveis era mais que um sonho. Foi uma corrida de tentativas e erros que finalmente nos colocou na estrada. No final do século XIX e início do XX, o que não faltava na Europa era ideias de fazer um veículo que não fosse movido a tração animal como veículos movidos a vapor, combustão interna e, claro, os carros elétricos. Um exemplo era o Barker elétrico de 1912. Mostra porque a beleza dos carros elétricos era sua simplicidade, também silencioso, tinha uma boa arrancada, mais rápidos do que os carros de combustão na época. Mas os carros a bateria tinham limitações ao alcance das baterias, e isso foi um problema. Os carros elétricos, com o passar do tempo, começaram a desaparecer. Eles não podiam competir com gasolina barata da época, mas ofereciam muita potência, um alcance maior e fácil. Agora vamos conferir alguns veículos elétricos do passado. Ferdinand Porsche e o austríaco Jacob Lohner projetaram o Lohner Porsche Mist Hybrid, primeiro híbrido movido por dois motores elétricos e a gasolina. O carro atingia 35 km por hora e tinha autonomia de 200 km. Este foi um dos primeiros motores elétricos feito nos anos 30 do século XIX. Em 1830. Antes da gasolina, a invenção se deve a Robert Anderson, um escocês que criou uma espécie de carruagem elétrica. Já um dos famosos ônibus de Londres de 2 andares, o Electrobus, no ano 1908. Esta foto e do inglês Thomas Parker também é um dos pioneiros do carro elétrico. Ele construiu seu primeiro carro em 1995. A marca Baker Electric tornou-se a maior fabricante mundial de carros elétricos. Poderia ostentar até 17 modelos, incluindo o Coupé. Este foi o primeiro carro elétrico. Itália não consegui achar de que ano ele foi. Serviço de passeios turísticos verdes, ônibus elétricos 1905. Caminhão da Coca-Cola elétrico. Teve também engenheiro e piloto belga Camila Genatzi, atingiu 105,8 km por hora com seu chassi Loplobat. Uma história muito legal, turma, sobre este carro. Se caso queira saber mais, deixe inscrito nos comentários. Depois temos caminhões da GMC. Era uma época de inovação, com pessoas muito inteligentes e criativas que simplesmente desistiram ou foram ameaçados ou muito bem pagos para aderir aos veículos a combustão. Veículos elétricos que eram melhores para dirigir, confortáveis, davam menos gastos para carros a gasolina, que deixaram magnatas do petróleo podres de ricos, que durante anos encheu os bolsos do governo, e nos tempos de hoje estão tão preocupados com a natureza e todo aquele papo besta que a mídia fala, sendo que os carros a bateria também poluem muito mais com suas fábricas. Eu tenho certeza que no passado tivesse continuado evoluindo os veículos elétricos, as coisas seriam diferentes, ou até seriam movidos a energia livre, que foi ocultada das pessoas para terem que pagar conta de luz. Pesquisem sobre Nikola Tesla e energia livre, que vocês vão entender melhor. Então, turma, vai chegar uma época que não poderemos mais dirigir os maravilhosos e barulhentos carros movidos a gasolina. Este é um plano do governo até 2030.
Eu vou deixar o link de um canal que explica bem sobre isso. É de um outro contando o início da história dos carros e muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu agradeço. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Até o próximo vídeo. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright.